Crash Bandicoot, The Wrath of Cortex. Os anos 90 tinham terminado, e começaram os anos 2000. A Universal Interactive Studios, produtora de Crash Bandicoot na época, queria que a série fizesse a transição do PlayStation para os consoles da sexta geração. A Universal estava considerando Mark Cerny como o designer do novo jogo, já que ele desempenhou um papel fundamental na trilogia, e no Bash também era o ex-presidente. O jogo seria distribuído pela Sony, como exclusivo do segundo console deles, Play 2. Mark revelou que o jogo apresentaria ambientes abertos e de mundo aberto, em oposição à estrutura linear, pela qual Crash era conhecido. Traveler's Tales foi escolhida como estúdio no desenvolvimento do jogo. Universal estava preocupada em entregar a franquia a um novo estúdio depois que o contrato da Naughty Dog expirasse. Isso deixou a Universal particularmente cautelosa com quaisquer mudanças drásticas feitas na gameplay, o que os levou a apostar em uma abordagem mais segura e semelhante aos jogos anteriores. Crash Bandicoot Origins é a proposta original do Mark Cerny sobre o tal jogo do marsupial de 2000. A história era que Cortex transformaria o pacífico sistema solar de Itibon Koda em seu próprio experimento de laboratório. Cada um dos 5 planetas outrora do sistema foi convertido em um conjunto químico virtual. Ele submeteu um planeta ao calor extremo, outro ao frio extremo, bloqueou toda a luz solar de um e inundou outro com água. Depois ele tentou criar novas espécies para sobreviver em condições extremas. Ele foi contratado pela Ma Suprema Elemental. Seu objetivo, para criar os drones de batalha perfeitos para ajudá-la na conquista da galáxia. Cada um dos planetas possui um centro de pesquisa controlado pelo cientista amarelo, que mantém o planeta em sua condição extrema. Cada centro de pesquisa é protegido por uma forma de vida experimental do Cortex. Crash precisaria encontrar as chaves de acesso do laboratório de pesquisa de cada fase. Assim que tivesse todas as 4 chaves, ele poderia acessar o centro de pesquisa. Ele pode então destruir a base de pesquisa para devolver cada planeta ao seu estado natural. Então deveria derrotar o chefe do mundo antes de chegar ao próximo planeta. Também de destruir a estação espacial orbital de Neo Cortex e derrotar Cortex e Elemental, e mencionados habitantes indígenas, e o item bônus, que foram ambos completamente cortados quando a ideia de viajar para planetas diferentes foi descartada. Menciona que Crash é o único personagem jogável nessa visão do jogo. Apesar de ser o personagem principal, Coco só apareceria para enviar Crash a diferentes planetas e guiá-lo através do nível, juntamente com os movimentos básicos de Crash, que estavam presentes nos 3 primeiros jogos, como girar, deslizar, barrigada e nadar. O jogo também estava considerando adicionar a escalada em postes como algo que Crash poderia fazer. O Bandicoot deveria ter a capacidade de movimentar caixas, apontada no início do campo. A proposta revela que Cortex é usado por uma nova personagem, Elemental, para ajudá-la a dominar a galáxia, usando os elementos para criar lacaios, que foram fortemente influenciados por um elemento individual. Além de Elemental, existem vários novos personagens, criados com o intuito de agregar mais personagens femininas à série. A ideia geral da personagem feminina descrita em um dos documentos se tornaria o interesse amoroso de Crash. Foi totalmente descartada do jogo. Coco teria sua gêmea secreta do mal, chamada de Coco. Ela é controlada pelo Cortex, usando um dispositivo de controle mental no Mundial. Um recurso que foi tirado foi que a Coco e sua gêmea do mal teriam aparecido nos níveis e dito a Crash qual caminho seguir, e o jogador teria que dizer se era Coco ou Coco que estão ajudando o Cortex, filha do Cortex, sendo um contraponto ao seu pai, pois apesar de ser sua filha, ela não está decidida a dominar o mundo, como Cortex. Em um exemplo dado, Hel gosta de Crash, a tal ponto que ela pode ter se apaixonado por ele, enquanto Cortex odeia Crash e não vai parar até matá-lo. Hel teria empatado no resultado do jogo durante o chefe final, dependendo de quão rápido você fosse salvá-la.
O jogo teria terminado com Neo matando acidentalmente Hell, ou Crash, salvando Hell, de Neo. Há várias coisas a se falar dos planetas. Primeiro é do elemento de gelo, contendo a base de pesquisa do iceberg. Elemento da água, sobrepular escombros em cidades inundadas. Elemento claro e escuro, com fases se passando à noite. E a ideia de níveis na estação espacial, com gravidade invertida. Embora contrário à visão de Mark Cerny, sua posição como designer do jogo não estava firmemente estabelecida na época, e como ele já havia renunciado ao cargo de presidente, ele realmente não tinha palavra final sobre o assunto. A Universal acabou desentendendo-se com Mark e Sony, mas eles ainda queriam que um novo Crash fosse lançado o mais rápido possível. Em 21 de setembro de 2000, a Universal Interactive Studios e a Konami anunciaram que haviam firmado um acordo que permitiria a Konami publicar o jogo do Marsupial para consoles da próxima geração, com a Universal cuidando da produção dos jogos. O acordo serviu para quebrar a exclusividade da franquia com os consoles produzidos pela Sony e efetivamente fez de Crash um personagem mascote da Universal, em vez da Sony. Depois que a Universal desentendeu-se com Cerny e Sony, Traveler's Tales foi forçada a alterar o jogo de um título mundo aberto para um título do Crash padrão. Traveler's Tales teve que começar o desenvolvimento do jogo do zero, e teve apenas 12 meses para concluí-lo. A primeira revelação do jogo foi mostrado num artigo no site do Dial Radar, em novembro de 2000, e na IGN, no mesmo mês. Esse é o primeiro vídeo do jogo, apresentando 2 níveis, de uma build muito primitiva. O vídeo foi lançado antes do jogo receber um nome. Apesar de sua baixa resolução, o vídeo contém muitas diferenças notáveis em relação ao jogo final. Depois, na revista Next Gen, pela edição 72, de dezembro de 2000, mostra algumas capturas de tela e fala sobre as informações do novo jogo. Nesta build, a cor final do sapato do Crash é usada. Algumas dessas imagens são provenientes da apresentação interna de desenvolvimento, que listou os novos recursos que o jogo teria, e outras são de artigos de revistas, datada de cerca de novembro de 2000. Uma menção dessa imagem, vista na Next Gen, esse nível visto aqui, foi removido no início do desenvolvimento, e não possui documentação fora desta captura de tela. A área externa tem céu azul, esverdeado, e é gramada com árvores, pedras, e um muro de concreto à direita. O nível então leva um cano cheio de água, semelhante às fases de esgoto de Crash Bandicoot 2. A cerca na parte de trás do tubo tem um fundo azul claro, diferente do céu. O guia de estratégia oficial do jogo apresenta uma versão inicial da história. Os primeiros parágrafos foram usados no manual do jogo, que contém algumas diferenças. Uma delas é que o pai Hur parece ser o primeiro chefe neste rascunho, e o Crunch diz a Crash que ele sabia que estava certo em lutar contra a Cortex na estação espacial, em vez de na casa dos Bandicoots. Quando vimos Crash Bandicoot pela última vez, ele tinha acabado de derrotar o Dr. Neo Cortex e o Kauka, e finalmente iria tirar uma folga bem merecida. Então, agora aqui está ele, com sua irmã super inteligente, Coco, e um amigável companheiro, Aku Aku, tomando banho de sol na praia. Mas como todos sabemos, o mal diabólico sempre encontra uma maneira de arruinar o dia de Crash. Em algum outro lugar da galáxia, o Kauka realiza uma convenção de bandidos em uma estação espacial recém-construída. Os participantes são Dingodile, N-Trope, Tiny, N-Jin e, claro, Dr. Neo Cortex. O Kauka fica furioso. A produtividade do mal está muito baixa, e algo precisa ser feito. Felizmente, nos últimos anos, o Dr. Cortex tem trabalhado em uma arma super secreta, que certamente esmagará Crash para sempre.
um Super Bandicoot, chamado Crunch. Infelizmente, ele precisa de mais energia para terminar. O K conta uma história ao grupo de vilões. Há vários milhares de anos atrás, os antigos ancestrais travaram uma batalha corajosa contra os elementais, um grupo de máscaras renegadas, que tinham controle e poder sobre os elementos, ar, terra, fogo e água. Cada máscara reinou sobre um elemento específico, e usou esses elementos para devastar o globo. Os antigos ancestrais foram capazes de aprisionar os elementais, através do uso de cristais especiais que os colocaram em estado de hibernação. O Kauka explica que se eles conseguirem liberar essas máscaras e aproveitar seu poder destrutivo, Cortex poderá completar sua arma super secreta e se livrar do Bandicoot de uma vez por todas. De volta à Terra, tudo desmorona. Um vulcão entra em erupção, banhando a Terra com lava e rochas carbonizadas. Um tornado assola a selva e, em seguida, um terremoto estrondoso sacode a Terra de suas dobradiças. Aku Aku sabe que algo está muito errado aqui. Ele sabe que os elementais foram soltos no mundo. Mais uma vez, a única maneira de acabar com os elementais é encontrar os cristais elementais, que estão espalhados por toda a Terra. Utilizando seu brilhante conhecimento técnico, Coco cria um dispositivo de realidade virtual, que os levará a diferentes pontos do globo, para recuperar os cristais. Trabalhando rapidamente, Crash e Coco encontram rapidamente os primeiros 4 cristais. Assim que localizam o quinto, são confrontados pelo próprio Cortex. Com muito orgulho desse momento, ele apresenta a sua criação, Crunch, um Super Bandicoot que tem 3 vezes o tamanho e a força do Crash. O Doutor tem um controle remoto na mão, que parece controlar Crunch. O Marsupial Maromba tem uma potência com um braço biônico, que pode esmagar um crânio. Com 2 movimentos da cauda de um Bandicoot, Crunch diz ao Crash que vai pulverizá-lo. Então, para a surpresa de Crash e de sua irmã, ele coloca a máscara elemental de fogo e se torna uma enorme criatura do próprio elemento. Crash enfrenta-o e a batalha é acirrada, e nenhum dos combatentes mantém a vantagem por muito tempo, e finalmente mata a criatura. A máscara voa e Crunch volta ao normal. Crunch pega uma passagem secreta e se divide, deixando a máscara no chão. Crash puxa os cristais que circundam a máscara, até que a máscara e os cristais desapareçam em uma nuvem de fumaça. As aventuras dos irmãos os levam por todo o mundo e exigem todas as formas de caos veicular para sobreviver. Eles têm que destruir as máquinas meteorológicas do Cortex em um planador, viajar pelo interior da Terra em uma esfera Atlas, evitar serem esmagados por uma onda de tsunami em uma Scooter, e evitar por pouco uma debandada de animais selvagens. Enquanto dirigem um Jeep, eles permanecem fortes e recuperam todos os 20 cristais, derrotando os elementais da terra, do ar, do fogo e da água, e banindo as máscaras de volta ao seu estado de purgatório. Agora uma última peça do quebra-cabeça: enfrentar Cortex e o Crunch. Crash e Coco invadem a estação espacial de Uka Uka e lutam até o confronto final. Ao longo do caminho, Crash encontra um traje mecânico de robô. Eles chegam ao fim da jornada e encontram o cientista controlando Crunch com seu dispositivo. Por ter usado todas as 4 máscaras, Crunch agora tem os poderes de todos os 4 elementos. É uma batalha para sempre. Crash luta bravamente, mas não é forte o suficiente para derrotar Crunch. Em um golpe final, Crunch dispara um raio de eletricidade em Crash que o destrói o traje, enviando pedaços de metal voando por toda parte. Um único pedaço de traje voa direto para Cortex, destruindo seu dispositivo de controle remoto e iniciando um incêndio elétrico. Crunch cai no chão, segurando a cabeça em angústia. Ele sacode e se levanta. Crash espera o pior, mas Crunch vem e o ajuda. Crunch diz ao Crash que ele sempre soube que Crash estava lutando pelo que era certo, mas Cortex o controlava. Agora que está livre, ele quer se juntar ao Crash e Coco. O fogo aumenta e o Uka Uka tenta acordar Cortex inconsciente, sem sucesso. Os 3 Bandicoots fogem da estação espacial o mais rápido que podem e escapam pouco antes da nave explodir. Cortex e Uka Uka são catapultados para o espaço. Mais tarde, Crash e Crunch praticam esqui aquático
em um barco dirigido por Coco, enquanto Aku está sentado na praia desfrutando de um Mai Tai. Enquanto Uka e Cortex pousaram em uma pequena ilha deserta, o cientista está em farrapos, e Uka também parece bastante abatido. Eles ficam desanimados, até perceberem que desembarcaram na ilha, onde Cortex primeiro se estabeleceu, o lugar de onde ele baniu Crash, anos atrás. Havia duas novas caixas planejadas para serem adicionadas ao jogo. A caixa de circuito fechado de Cortex, também conhecida como caixa de proximidade, e as caixas elementais. Seu objetivo está descrito na apresentação da atualização do desenvolvedor. As caixas elementais permitem que Crash deforme o ambiente e explore partes desconhecidas do nível. Já a caixa de proximidade é uma nova invenção do Dr. Cortex. Crash terá que passar furtivamente por essas caixas, com sensores de proximidade explosivos. As texturas para essa última caixa ainda podem ser encontradas no jogo, mas não há evidências restantes das caixas elementais. Era para o jogo ter uma tela de carregamento, em que Crash e Coco tinham que coletar fruta Sumpa. Neste minigame, eles devem coletar as frutas, evitando as que já foram comidas, que tiram 3 frutas do ícone. Ao serem tocadas, o minigame foi solicitado para ser removido pela Konami, a editora, no último minuto, devido à patente que a Namco tinha sobre a ideia geral de carregar minigames de tela na época. Nos primeiros storyboards do jogo, e das primeiras coisas criadas ao Out of Cortex, a história original da fase seria que Crash teria que resgatar Coco de uma tribo de macacos, e de seu líder gorila, que havia sequestrado. Quando essa história não foi pra frente, Coco foi removida do nível, e sua presença, nessa área, foi substituída por um esqueleto. Já esse gorila tem seu próprio modelo, mas nunca é usado. O personagem Crash Bandicoot foi desenhado por Craig Whitley, da Traveler's Tales, e Sean Crankel, da Universal, e sua inspiração foi graças à personagem Coco, do Crash Bandicoot Origins. Muitas características semelhantes foram compartilhadas entre os dois Bandicoots, ambos sendo criados em segredo, e finalmente trazidos para parar Crash. O conceito de lutar contra mini-chefes dentro dos níveis do jogo foi abandonado para manter o ritmo rápido e frenético da jogabilidade da série. A capacidade multiplayer também foi considerada antes de ser abandonada. As máscaras elementais foi a ideia da vilã elemental do Origins, eventualmente reaproveitada em Crash Bandicoot. As histórias por trás das origens dessas máscaras e o cristal elemental foram descartados. A maioria dos personagens e veículos do jogo foram construídos e texturizados por Nicola Daly e animados por Jeremy Pardon. Os principais sistemas de jogo e o código, como um todo, foram codificados por John Diskinson. A música do jogo é composta por Andy Byte e Martin Joustra, do Isalo Studios, e elas são muito boas, e uma das melhores da franquia. Os efeitos sonoros do jogo foram criados por Ron Horowitz, Tom Geiger, John Robinson e Howie Walley, da Universal Sound Studios. Os dubladores do jogo foram escalados e dirigidos por Margaret Ten. Apenas 2 dubladores originais da série reprisaram seus papéis no jogo. Clancy Brown e Mel Winkler. Debbie herdou o papel de Coco Bandicoot. Jaden dublou a personagem até Nitro Field, enquanto Corey Burton dá voz aos vilões, Dr. Engine e Nefari Ostrope, substituindo Brendan O'Brien e Michael Ensigny, respectivamente. Kevin Michael é a voz do personagem Crash Bandicoot, enquanto os elementais, consistindo das 4 máscaras que são Roku, Wawa, Pyhur e Lolo, são dublados por grandes celebridades, que são Thomas Wilson, Leigh May, Mark Hamill e Jez Harmel, respectivamente. Out of Cortex foi apresentado pela Universal na E3 de 2001, em 27 de maio, e foi lançado para PS2, em 30 de outubro de 2001.
enquanto no Japão, ele foi revelado em 11 de outubro do mesmo ano, e lançado em 20 de dezembro. A versão do jogo, para Xbox, foi anunciada pela Universal Interactive em 31 de janeiro de 2002, e apresenta tempos de carregamento reduzidos e gráficos aprimorados. Foi lançado na América do Norte em 16 de abril de 2002. Já no mesmo ano, no dia 7 de maio, a empresa anunciou uma versão do jogo para GameCube, que mais tarde foi confirmada como tendo conectividade, como o portátil Game Boy Advance. A versão do console da Nintendo foi lançada em 17 de setembro de 2002, inicialmente na América do Norte. Eurocom, estúdio que trabalhou no BX, contribuiu nessa versão. Foi o primeiro jogo da franquia que foi lançado na Coreia, único jogo da série a fazê-lo, até Crash On the Run, 20 anos depois. Vale lembrar que teve seu lançamento para o Hong Kong e Taiwan em 2002. Comercialmente, a versão para Play 2 vendeu mais de 1,56 milhão de unidades na América do Norte, e cerca de 170 mil cópias. Em 2001 no Japão, a versão para Play 2 também recebeu um prêmio de vendas, Double Platinum, da Entertainment Leisure Software Publishers Association, indicando vendas de pelo menos 600 mil cópias. No Reino Unido, como resultado, o jogo foi relançado para a faixa Platinum, em 11 de outubro de 2002, para a linha Sony Greatest Hits, em 15 de outubro de 2002, e para a linha Best, em 17 de outubro de 2002. A versão Greatest Hits do jogo apresenta tempos de carregamento mais rápidos do que os da versão original. A versão Xbox foi relançada para a linha Clássicos, em 11 de abril de 2003, e a versão GameCube foi relançada para a linha Player's Choice, na Europa em 22 de outubro de 2004. Em 2005 a versão de Xbox foi de novo relançada para o Crash Super Pack, contendo CNK junto. Seu último relançamento foi em 4 de dezembro de 2007, a versão para Xbox lançada no Xbox Live, como um jogo para baixar no serviço de Xbox Originals. Vende brinde papéis de parede e ícones personalizados. O jogo é o segundo mais vendido da franquia, depois de Crash Bandicoot 2. Jurassic Cortex não foi um jogo que na sua época de lançamento teve só críticas péssimas. Ele teve uma recepção boa e mediana com o próprio público. Hoje em dia, o game tem um certo ódio com alguns fãs da franquia, e existem pessoas que gostam e amam do próprio jogo. Muitos dos seus antigos conceitos, quando era chamado de Crash Bandicoot Origins, como a Hell, que mais pra frente se tornou Nina, e a base de Iceberg, que veio para o Twinsanity. O que resta é como esse jogo foi importante para o Crash, um jogo que teve suas origens no PS1, e no começo dos anos 2000, Marsupial tinha seus últimos suspiros no primeiro console da Sony, e indo pro segundo, e foi um novo começo da franquia, para uma nova geração de fãs na época, que ao longo dos anos, várias pessoas conheceram a franquia por esse jogo. Igual foi com os jogos de PS1,